Podem sentar, irmãos. Graça e paz, queridos. Uma boa noite aos amados irmãos. Eu gostaria de, antes de começarmos a profissão de fé, falarmos rapidamente, da nossa assembleia que vai acontecer na próxima sexta-feira, agora às 20 horas, mas também na sexta-feira e no sábado nós teremos aí o curso Identidade e Propósito, e ministrado pelo Ministério Vive Caminho, muito importante para o crescimento espiritual da nossa igreja. Então eu recomendo aqueles que não fizeram ainda, e poderão vir no mesmo dia fazer a inscrição, lá no Prédio de Educação Cristã. Também quero falar sobre o nosso culto jovem, que já está perto de acontecer, e dia 26, nós cremos que será uma bênção para os nossos jovens. E, irmãos, nós teremos hoje a nossa profissão de fé, porque domingo próximo vamos batizar a outra metade dessa turma maravilhosa que foi discipulada, que se converteu, que foi discipulado e agora vai passar pelas águas do batismo, assim, de forma consciente, e devidamente instruído na palavra de Deus. O batismo é um momento muito sério na vida do cristão, é um marco, inicia-se ali, oficialmente, diante da igreja, diante da sociedade, diante da família, uma nova vida, do crente. Então, muitos parentes vêm, os familiares vêm. Domingo passado nós tivemos aqui 10, 11 batismos e a igreja estava lotada pela manhã, e de tantos visitantes que os irmãos trouxeram. E nós queremos que no próximo domingo também será assim. E desta vez, nós temos ali adolescentes, jovens, e adultos também. Está bem eclética a nossa turma. Eu queria pedir irmão Tiago para passar o microfone, e cada um vai se apresentar. É importante que a igreja conheça. A irmã Ivana já conhece bem, eu conheço, a missionária Iracema conhece, porque eles frequentaram a classe, mas como um todo, a igreja precisa conhecer. Então eu peço que cada um agora se levante, vire-se para a igreja e fale seu nome, É o mais importante nesse momento isso. É só virar para a igreja. Isso. Para os irmãos lá. Meu nome é Melissa. Melissa. Meu nome é Isabela. Irmã de Melissa, Boa noite, meu nome é Júlio César. Júlio César. Boa noite, meu nome é Cristiana. Boa noite, meu nome é Ana Vitória. Boa noite, meu nome é Gabriele. Boa noite, meu nome é Carol. Boa noite, meu nome é Sofia Dora. Boa noite, igreja, meu nome é Suelen. Boa noite, meu nome é Maria Eduarda. E tenho... Deixa ele se apresentar. Boa noite, meu nome é Nicolas. Nicolas, filho do irmão Isaías. Então, pode ficar o microfone aí mesmo, que eu vou começar pelo Nicolas, Todos eles estudaram, todos eles conhecem, já estão conhecendo a Bíblia, sabem o porquê desse momento, também foram preparados, nas principais doutrinas bíblicas. Mas eu só farei uma pergunta para cada um, de forma que a igreja possa testemunhar e testificar que todos estão preparados. Então, Nicolas, você já pode confessar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Ele é o único Salvador. Só Ele pode salvar? Só Ele. Salvar de quê, Nicolas? Da morte do pecado. Da morte do que vem pelo pecado. Muito bem, pode passar o microfone para Maria Eduarda. E Maria Eduarda, então, se Nicolas falou, e eu creio que todos vocês,
já crê em Jesus como Salvador. O que é pecado? Ele falou que veio para salvar da consequência do pecado, que é a morte espiritual. O que é o pecado? Pecado é quando nós erramos o alvo estabelecido por Deus, fazendo mal para nós e para o próximo. Muito bem, irmã, muito bem. Pode passar o microfone, irmã Sueli. Irmã Sueli, por que nós precisamos, né, de Jesus para esta salvação, para sermos salvos? Aqui Nicolas falou que é só Jesus o único caminho. Porque Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Muito bem, querida, muito bem. Pode passar o microfone. E alguma outra pessoa, agora é Sofia, né? Sofia agora. Alguma outra pessoa, uma entidade, uma santidade, pode salvar alguém da condenação, né, para o inferno, da morte eterna? Não, Só quem pode salvar. Jesus Cristo. Só quem pode perdoar. Alguém pode perdoar pecados? Além de Jesus, alguém pode perdoar pecados? Não, Não, né? Eu posso perdoar você, você pode me perdoar por uma ofensa, por um erro. Todos nós devemos perdoar uns aos outros, né, pelos nossos erros, mas pecado, né, diante de Deus, só alguém que foi perfeito, só alguém que viveu entre nós como homem e não pecou. Então, ele tem autoridade para perdoar pecados. E esse nome se chama? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Muito bem. Carolina, Ana Carolina, Carol. Então, se você já confia em Deus como seu único e suficiente Salvador, né, sabe o que é pecado, sabe que nós precisamos de Jesus para nos perdoar e sabe que é só Jesus, né? Eu esqueci até de perguntar para a Sofia, né, se quando uma pessoa é excluída de uma igreja ou excomungada de uma igreja, então a pergunta vai ficar para você, Sofia, Carol. Né? Essa pessoa vai para o inferno? Não. Não. Só quem pode mandar alguém para o inferno, ou deixar alguém ir para o inferno, porque ninguém não manda ninguém para o inferno, ele deixa ir, né? Só quem pode fazer isso é Jesus, porque só Ele é quem pode tirar e livrar do inferno, né? Mas o livre-arbítrio nos foi dado e a escolha é nossa. Você já escolheu esse caminho? Sim, Sim, com toda a convicção, não é? Então, Gabriele, qual é a diferença entre o pecado, né? Aliás, qual é a diferença entre o pecador que está aqui na igreja, que já foi convertido, não é? E o pecador que não passou por essa experiência? O pecador que está aqui na igreja, ele é justificado e tem a vida eterna. E o outro pecador que não entregou a sua vida a Jesus, ele não está justificado e não tem a vida eterna. Muito bem. Essa justificação, né, que o apóstolo Paulo explica aos Romanos, na carta aos Romanos, você sabe explicar para a gente o que é uma pessoa justificada? Uma pessoa justificada é quando tem seus pecados perdoados por Deus e ela vai tentar sempre melhorar para não pecar, não cometer o mesmo pecado. Muito bem. Porque ela é pecadora, né? Sim. Então tá bom. Né? Todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos ou separados estão da glória de Deus. Mas há uma diferença entre o pecador, né, confesso, arrependido e perdoado, portanto justificado, e o pecador que não tem nenhuma experiência com Deus, né? Muito bem. Pode passar para a Ana Vitória. Ana Vitória, o que é necessário para você receber a salvação que vem de Jesus Cristo? Ter arrependimento e fé Arrependimento de quê, Ana Vitória? dos seus pecados E fé em que ou em quem? em Jesus Cristo. Só em Jesus? Sim. Sim, isso mesmo. Só em Jesus, basta, né? Jesus é suficiente, amém? Amém. Amém, igreja? Jesus é suficiente? Eu vou falar por que isso, e é muito importante. Eu sempre aproveito a profissão de fé para acrescentar alguma coisa que às vezes Deus coloca como oportunidade. Eu tenho um amigo de uma outra denominação, e uma vez nós paramos para conversar, né, e ele tocou no assunto da religião, falando dos cultos da nossa igreja, elogiando e tal, e ele falou assim, mas vocês
não guardam o sábado. Eu falei assim, mas nós seremos salvos igual vocês. No céu nós estaremos juntos. Não vamos discutir sobre isso. Vamos entrar no céu de mão dadas. Você crê nisso? Ele endureceu assim, ficou travado. E no fundo ele não cria. Não é? Mas você não guarda o sábado. Como se o sábado fosse necessário para que eu fosse salvo. E eu falei assim, mas você não crê que Jesus é o único e suficiente Salvador? Ele falou assim, creio. Então por que você está exigindo que para eu ser salvo, eu preciso guardar o sábado também? Se é só Jesus que salva. Aí ele entrou em parafuso, né? Aí entrou em parafuso. Eu falei assim, mas olha só para você ficar tranquilo, eu guardo o sábado, sim. Nossa igreja procura guardar o sábado. Não o sábado do calendário, que tem esse nome, sábado, domingo, segunda, terça. Mas nós procuramos guardar o sábado conforme a Bíblia. É o Shabá, o original na Bíblia, a palavra sábado, no original, Shabá, significa descanso. E o que Deus pediu de todos nós foi um dia de descanso após 6 dias de trabalho. Aí ele parou para pensar e não falou mais nada. Preferiu não falar mais nada. Porque às vezes a pessoa fica presa a um nome, né? E quando Deus estabeleceu o 7º dia como dia de descanso, aonde a gente vê isso na Bíblia, irmãos? Primeira vez que a gente vê isso na Bíblia, aonde? Pergunta para os universitários. Lá na criação do mundo, depois no 6º dia Deus ter criado o homem, no 7º dia ele descansou. Ele precisava descansar? Não. Jesus precisava batizar? Também não. Mas eles fizeram para dar exemplo. E na criação do mundo, Deus não instituiu assim, no domingo eu criei isso, na segunda-feira eu criei isso, na terça-feira eu criei isso, na quarta é isso, na quinta, na sexta, criei o homem, no sábado eu descansei. Não. Na Bíblia está dizendo que no primeiro dia criou Deus os céus e a terra, no segundo fez isso, no terceiro, no 6º dia ele criou o homem, no 7º dia ele descansou. Porque senão ia ficar complicado para uma pessoa que trabalha de escala, ia ficar complicado para uma pessoa que tenha o seu dia de folga no outro dia que não tem esse nome de sábado. Mas é o 7º dia de descanso para essa pessoa. O que Deus nos pediu é que nós dedicássemos um dia para Ele. E nesse dia nós descansássemos, não trabalhássemos para nós mesmos, confiássemos nele, no sustento que Ele há de nos dar. Amém? Então, só para instruir os irmãos. Agora vamos passar. A Ana Vitória já respondeu, né? Então, Cristiane agora. Cristiana, o que é pecado? É errar o alvo estabelecido por Deus. Pode falar assim com as suas próprias palavras, assim, mais simples, para eu entender? É o alvo estabelecido por Deus para nós, né? O que é o alvo de Deus? É você fazer uma coisa errada, né? Pecar é errar. Errar, muito bem. O alvo é o melhor, não é? O que Deus estabeleceu como alvo, a lei de Deus, por exemplo, é um alvo. A comunhão com Deus é o nosso alvo. E tudo aquilo que a gente faz que nos tira do alvo, do que foi estabelecido por Deus, se chama pecado. Muito bem, muito bem. Júlio, você crê que Jesus já te salvou? Sim. E crê que Jesus Cristo é o caminho para se conseguir o perdão de Jesus, a salvação que vem de Deus? Com certeza. Sim, sim. E por que nós precisamos de Jesus, então, para sermos salvos? Porque Ele é o único que pode nos salvar. Ele disse o que? Na Bíblia tem um versículo que fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muito bem, Júlio, muito bem. Melissa. Vamos nós. Alguma outra pessoa ou santo pode tirar pecados de alguém? Não. Não. Só Jesus. Se o pastor ou um sacerdote ou uma autoridade episcopal de uma igreja disser assim, você está excomungado, você agora não está mais na presença de Deus, você vai acreditar se alguém fizesse com você? Não. Não é? Só Jesus Cristo é quem tem autoridade. Toda vez que nós oramos a Deus, nós terminamos a oração falando em nome de quem?
em nome de Jesus. Ele é o único mediador entre os céus e a terra. Muito bem. Sua irmã agora fala para mim. A pessoa que aceita Jesus continua sendo um pecador? Sim. Sim. Se ela continua sendo um pecador, qual é a diferença entre ela, agora que aceitou Jesus, e ela, pecadora, antes de aceitar Jesus? Porque Pense em você, antes de você aceitar Jesus, você era pecadora, agora a gente continua. Só que tem um detalhe, só para esclarecer para a igreja. Quando a gente fala, a gente é pecador, não quer dizer que a gente vive no pecado, não, tá, irmãos? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo não permanece no pecado, mas nós não estamos livres da nossa natureza pecaminosa, e Deus sabe, Jesus também, e a Bíblia declara isso, que enquanto estivermos nesse corpo carnal, humano, nós estamos sujeitos ao pecado. Por isso que a Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra, e todos pecaram. Então, a diferença é qual? Porque antes essa pessoa vivia pecando e não se arrependia dos seus pecados, continuava no mesmo pecado. Mas quando ela aceitou Jesus, ela foi justificada e agora ela se arrependeu e tem fé. Muito bem, você falou a palavra certa, justificada. Melissa e Isabela, parabéns. Eu estou vendo uma pessoa atrás ali filmando, é a mãe de vocês? Parabéns pelas filhas, que Deus abençoe toda a família. A igreja de pé, vamos orar por esses novos irmãos. Vou pedir a irmã Ivana para vir aqui fazer essa oração, agradecendo a Deus pela vida deles e ao mesmo tempo intercedendo. Isso é uma semana difícil, às vezes vem problemas, mas confie em Deus, porque domingo que vem, e Ele quer, nós estaremos ali no batistério, glorificando o nome dEle. Vamos orar. Depois o Ministério de Louvor, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por ter nos recolhido aqui na Tua casa, no nosso refúgio, Senhor. Muito obrigada por essa noite tão especial para os nossos corações, Senhor, em que muitos professaram a sua fé diante de todos aqui, Senhor. É uma noite de alegria, Senhor. É uma noite de paz, de tranquilidade. Oh Deus, muito obrigada. Continue a falar conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, fala conosco, fala no íntimo de cada um de nós. E que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui, por estarmos contados, Senhor, no meio desses adoradores, Senhor. Nós Te amamos, meu Pai. Guarda as nossas vidas, nossas famílias e dá-nos a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, queridos. Amor
Podeis assentar, irmãos. Amados, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 10, vamos ler do versículo 14 até o verso 21. Nós estamos na segunda parte do estudo sobre o tema A Influência Demoníaca sobre Famílias, não é? Tivemos como inspiração esse livro Demônios Familiares, de S.V. Milton, As Ações do Mundo Invisível no Mundo Visível. O livro é só uma inspiração e uma fonte também de consulta, não é? Não nele todo, lógico, a gente lê o livro todo, mas toda palavra e todo ensinamento é a Bíblia, tem que estar fundamentado na Bíblia. Então é possível, às vezes, você ler vários livros sobre batalha espiritual, livros, né, sobre libertação, sobre cura, e muitas vezes você tem que filtrar o que é a interpretação pessoal do autor, né, do escritor. Mas nesses livros nós temos muitas referências bíblicas, né, e muita ajuda também, até mesmo para conectar, né, os tópicos ligados a esse tema, né, a esses temas, são vários temas. Então, na última quarta-feira, nós estivemos aqui ministrando primeiro curso, né, a primeira lição, e surtiu um efeito muito positivo, né? Muitas pessoas se interessaram pelo assunto, que é de fato, né, pertinente à nossa família, e tudo que afeta a nossa família afeta a nossa vida também. E muitas coisas nós podemos fazer para abençoar nossas famílias, né? Eu creio que tudo aquilo que está ao nosso alcance, qualquer pessoa normal vai querer fazer para abençoar a sua família. Mas, além de estar ao alcance, precisa estar no conhecimento. Então, muitas vezes, o recurso está disponível, mas falta o conhecimento a respeito desse recurso, né? Você tem um carro, um veículo, que pode te levar a qualquer lugar por uma estrada. Mas se você não souber dirigir, não souber usar o carro, você não vai poder, né, ir de carro. Então, a palavra de Deus, ela é assim, ela é um instrumento, ela é um veículo. Nós precisamos conhecer, saber manusear e encontrar nela, né, a solução, a resposta ou as respostas para aquilo que muitas vezes vem nos incomodar, atormentar, atribular a nossa vida. E esse tema, né, batalha espiritual, guerra espiritual ou demônios familiares, né, herança espiritual, são vários nomes, vários temas que estão interconectados. Nós cremos que tem tudo necessário na Bíblia e a Bíblia é suficiente. Amém? Você crê assim? Diga amém. A nossa igreja precisa crer assim. A Bíblia é suficiente, não é? Ela é a palavra de Deus, a revelação do Senhor. Então o texto que nós vamos ler hoje, né, está em 1 Coríntios, que é um tema, que é um texto que nos remete a uma das portas de entradas, né, e de influência maligna na vida de pessoas e famílias. Diz assim o texto sobre a idolatria. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou um ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Feche seus olhos, por favor.
Peça a Deus para falar contigo nessa noite mais uma vez. Senhor, dependemos do Teu Espírito Santo, Pai, para iluminar nossas mentes. Abençoa, Senhor, esse tempo precioso, mesmo que curto, mas que ele seja de grande impacto nas nossas vidas, Pai, de grande crescimento. Fala conosco, Deus, precisamos Te ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, a influência demoníaca nos ambientes familiares. Na semana passada, então, no primeiro estudo, nós abordamos questões sobre a percepção. E a percepção que é um caminho, é um fenômeno, que é um veículo através do qual nós conseguimos apreender informações do meio externo, seja físico ou seja espiritual. E nós abordamos essa questão sobre a percepção enquanto um fenômeno científico, que nos leva a perceber o mundo físico, mas abordamos também a questão da percepção espiritual, enquanto um fenômeno espiritual que nos leva a apreender, a perceber, a aprender coisas do meio da dimensão espiritual. Falamos então sobre essa dimensão espiritual que a Bíblia nos revela. A Bíblia fala de Deus, fala de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fala também de Lúcifer, o anjo decaído. Então a Bíblia fala de anjos, fala de Satanás, fala de diabo, fala de demônios, que são os anjos caídos, e fala de céu e fala de inferno. E eu sei que o nosso maior interesse está no céu, nosso maior interesse está nos anjos, nosso maior interesse está em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, nas promessas de Deus, naquilo que é lei de Deus, mas é importantíssimo nós conhecermos as armas que o nosso inimigo usa contra nós. Até mesmo para que possamos estar com os nossos olhos mais abertos, olhos espirituais, aguçarmos também a nossa percepção espiritual sobre esse mundo espiritual. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta nem sempre vai ser só contra a carne ou contra o sangue, contra as coisas físicas e materiais, mas sim contra as hostes espirituais, principados e potestades, governos e autoridades que militam nas trevas, no reino espiritual. Falamos então sobre esse conceito de brecha espiritual, enquanto algo que pode abrir um espaço, uma porta de entrada, um caminho, para que esses seres espirituais possam penetrar na vida de uma pessoa, possam entrar na vida familiar ou em tudo que afeta a vida dessa pessoa. Falamos sobre as traições, mentiras, citamos como exemplo as orgias, pornografias, discussões, ambientes de desarmonia. Também falamos sobre o conceito de herança espiritual, enquanto algo que pode ser deixado para alguém, benéfico ou maléfico, a herança espiritual enquanto um legado. E falamos sobre a maldição hereditária, algo que precisa ser compreendido e que é muito confundido pelas pessoas. Porque a maldição na Bíblia, ela pode vir como uma ação de Deus diretamente sobre a vida das pessoas, sobre a vida de um povo, sobre a vida de uma nação, como pode vir também maldição de vida de pessoas para pessoas. E, infelizmente, algumas pessoas que querem tratar do conceito espiritual, da batalha espiritual, usam um texto que está lá na lei de Deus, e eu citei aqui no primeiro estudo, em que diz que Deus próprio fala que Ele vai visitar os pecados dos pais nos seus filhos, e os filhos vão pagar por conta dos pecados dos seus pais, até a primeira, terceira e quarta geração, da mesma forma que Ele vai abençoar os filhos por conta da obediência dos seus pais. E precisa ser compreendido a maldição que vem de Deus, especificamente, e esse texto fala, sim, de um Deus que amaldiçoa, de um Deus que abençoa, assim como em outros textos no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento ainda, Deus aponta para uma mudança, uma nova aliança, que não será feita mais fundamentada na lei, a lei que condena, mas sim uma aliança fundamentada na graça em Cristo Jesus, o qual Ele nos estabeleceu como um advogado,
aquele que nos favorece diante do Pai, aquele que nos justifica diante do Pai. E eu citei o texto de Ezequiel, capítulo 18, que fala que os filhos não mais pagarão pelos pecados dos seus pais. Aquele que pecar é aquele que vai morrer. Mas não citei o texto de Jeremias 31 também, que fala a mesma coisa. E nesse texto, ou nesses textos, havia um ditado em Israel. Desde o tempo da lei, aquilo foi sendo incutido na mente das pessoas e virou ditado popular. Os pais comem uvas verdes e os filhos nascem com os dentes embotados. Ou seja, os filhos nascem já pagando pelos pecados dos seus pais. Citei o exemplo de Jesus com os seus discípulos, que eram assim, entranhados dentro do judaísmo, os discípulos, e perguntaram a Jesus, quando viram um cego de nascença, por que ele nasceu cego? Foi pelos pecados dele ou dos pais? Lógico que os discípulos estavam pensando no pecado dos pais. Alguém que nasceu com uma deficiência física, porque o pai pecou. E Jesus falou que não foi nem pelo pecado do menino, nem pelo pecado dos seus pais. Já querendo mudar esse paradigma de maldição, de uma interferência de Deus na vida dos filhos, por conta dos erros dos seus pais. Jesus Cristo, então, vem para quebrar, como cumprimento da profecia, tanto de Jeremias quanto de Ezequiel, palavra de Deus, e é interessante isso na Bíblia, que 2 profetas falam a mesma coisa vindo de Deus. Deus manda 2 vezes o mesmo recado. Tal era a importância para a humanidade, tal era a importância para o povo de Deus saber que ele não mais iria castigar os filhos pelos pecados dos pais. E aí alguém pergunta assim, pastor, mas a gente gosta muito da bênção, Porque ninguém diz que Deus revogou quando ele abençoaria os filhos por conta dos seus pais. De fato, isso Deus não revogou. Deus revogou a parte da maldição, mas não revogou a parte da bênção. E isso é bom para nós. Sabemos que temos um Deus que por conta dos nossos erros, dos nossos acertos, da nossa fidelidade, Ele vai abençoar os nossos filhos. E eu posso dizer, por experiência pessoal, testemunho, muito das bênçãos que eu recebo na minha vida vem por conta do legado espiritual, da herança espiritual que os meus pais vêm deixando para mim. E eu pretendo me esforçar, me esforço, dia após dia, a nossa batalha é grande, para que a gente possa deixar, para que eu possa deixar, e você deve se esforçar também, para que você possa deixar para os seus filhos uma herança espiritual bendita. Que Deus possa abençoar os nossos filhos, as nossas gerações, sim, por conta do nosso bom comportamento. Isso Ele não revogou. Amém, igreja? Então, há uma diferença entre maldição hereditária, que foi revogada, existe a maldição humana, que nós lidamos com isso. Agora, que poder tem a maldição humana sobre a vida de alguém que já tem a graça de Cristo, o perdão de Cristo na sua vida e o poder do Espírito Santo na sua vida? Nenhum. Eu não estou preocupado. Algumas vezes que eu fui expulsar demônio da vida de alguém, o demônio falou na vida daquela pessoa, eu vou te matar. Eu dei atenção para isso? Não, estou cheio de medo. Não. A vontade dele é que a gente morra. Nós estamos aqui lutando contra as trevas. Nós estamos aqui lutando contra o reino das trevas. É lógico que nós vamos incomodar. É lógico que ele quer que a gente morra. Ele quer que a igreja morra. Mas nós vamos dar atenção para isso? Lógico que não. Eu dou atenção àquilo que Deus falou. O salário do pecado é a morte. Deus falou. Mas nesse mesmo versículo ele diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Eu estou lutando contra o pecado porque tem consequências, mas eu estou firmado nessa promessa de que a vida eterna é um dom de Deus que eu já recebi através de Cristo Jesus. Hoje, eu gostaria de tratar com os irmãos sobre as formas com que essas entidades malignas atuam na vida das pessoas, alcançando suas famílias. Mais especificamente sobre as portas que muitas vezes nós permitimos ser abertas na nossa vida, na nossa casa, no meio em que nós frequentamos, seja profissional, ou seja de entretenimento, seja familiar. A Bíblia também aborda, então, a existência de ações demoníacas específicas sobre famílias.
E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com os irmãos. Nós já vemos isso desde o início da criação, lá no Éden, quando Deus rejeitou a oferta de Caim. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 6, diz que o Senhor disse diretamente a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ali Deus trava um diálogo com Caim, falando sobre o poder do pecado, de dominar. Então, um dos instrumentos, né, que os demônios têm, que Satanás tem, é o pecado. A força do pecado de envolver, de dar algum tipo de prazer, mesmo que seja momentâneo. E muitas pessoas se seduzem pelo pecado e se deixam ser dominadas por ele e, ao mesmo tempo, ficam escravizadas e oprimidas por entidades espirituais do mal. Cremos que Caim agiu sobre uma influência, sim, demoníaca. E a inveja, por exemplo, em Caim, a forma como ele não suportou a rejeição, não de Deus, mas a rejeição que Deus, não por ele, mas pela forma como ele, né, ofertou, pelo que ele ofertou, como estava o seu coração. Então, ele, em vez de mudar o seu posicionamento, mudar o seu comportamento, ele preferiu acabar com a vida do seu irmão, o que seria uma referência positiva para ele naquele momento. 1 João 3,12, a gente vê o apóstolo João se referindo a essa situação, quando ele diz: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Então, a própria Bíblia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, interpretando o Antigo Testamento, já explica que Caim agiu debaixo da influência demoníaca. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Só que a gente vê aqui a presença, então, demoníaca, a influência, uma brecha que se abriu na vida de Caim. Caim se casou. A Bíblia diz lá em Gênesis 4, 17, 18, que ele teve relações com sua mulher, ela engravidou, deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Enoque nasceu, né, dele teve, né, como filho, a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Eu queria chegar em Lameque. O mesmo espírito maligno que influenciou, que entrou lá na família de Adão e Eva, chegou num dos seus filhos, que era Caim. Ele entra também na família de Caim, ele chega até este homem chamado Lameque. A Bíblia fala sobre algo que parece ter influenciado, da mesma forma que influenciou Caim, estava agora influenciando Lameque, que era tataraneto de Caim. Gênesis 4, 23 e 24, diz assim: disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Ele tinha orgulho de ser violento, orgulho de ser vingativo, e de fato era. Matou um menino, simplesmente porque o machucou. Lembro daquele texto que Pedro fala com Jesus: Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? Até 7. E aí Jesus diz o quê? Até 70 vezes 7. A mesma predisposição que Jesus disse que a gente precisa ter para perdoar, Lameque fala sobre ele, sobre o seu ímpeto, sobre o seu instinto, sobre a sua natureza, sobre o seu temperamento em não perdoar, em se vingar. E se a obra
do Espírito Santo se opõe à obra da carne, né? O fruto do Espírito é contrário à obra da carne, nós vimos no estudo passado. São dois reinos que militam, que lutam entre si. A nossa mente é o campo dessa batalha. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelo lado do bem, às vezes pelo lado do mal. A gente percebe que quantas vezes deixamos de perdoar por não ouvirmos a voz do Senhor. E os ambientes, irmãos, eles são propícios. De acordo com as companhias com quem você anda, o seu ciclo de relacionamento, é natural haver e você perceber em si uma mudança no seu comportamento. Você vê mudança no seu vocabulário, você vê mudança no seu gosto, nos seus interesses, nos assuntos, você vê mudança no temperamento das pessoas também. Nós precisamos dar atenção, então, a essas portas, que muitas vezes, né, sabemos que seres espirituais do mal estão aí, querendo entrar, querendo influenciar. Mas cabe a nós, então, estarmos monitorando, fechando, reparando essas brechas e não deixarmos, né, que sejamos o quê? Influenciados por eles. Depois da experiência de Caim e de Lameque, a Bíblia nos mostra que Adão e Eva tiveram outro filho, deram o nome de Sete. E esse filho, o texto de Gênesis 4:25, diz que Deus concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então Sete vem como sendo alguém que Deus colocou no lugar, uma ação positiva, uma ação abençoadora, para compensar uma ação do mal na vida da família de Adão e Eva. E nós estamos sujeitos a isso. E nós precisamos buscar a bênção de Deus. Nós precisamos nos esforçar para que em Cristo nós possamos ver, né, aquilo que o maligno vem desconstruindo possa ser refeito, possa ser reconstruído a partir de uma ação interventora de Deus. Jesus falou que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, com fartura. Cabe a nós, então, nos apropriarmos, buscarmos o que? Bons relacionamentos, buscarmos bons ciclos de amizade, buscarmos ambientes, né? Aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você lê, isso tudo se constitui, né, de um caminho, de um veículo que pode te abençoar, como pode também trazer, né, algo que vem do maligno para você, te amaldiçoando assim também. Então, nós olhamos o texto de Gênesis 4:26, diz que de Sete, né, que foi esse terceiro filho, homem, de Adão e Eva, nasceu um outro filho, e ele deu o nome de Enos. Por que eu estou falando isso? Porque Noé foi descendente de Enos. E em Noé, a gente vê mais um caso de maldição acontecendo dentro da família. A Bíblia diz que Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Houve um momento na vida deles, né? Cão foi o fundador da terra de Canaã, Jafé foi o fundador dos povos semitas, Sem foi para a região mesopotâmica. Cão e a sua geração, ou seja, os povos de Canaã, os cananeus, né, eles traziam sobre si uma maldição que tinha sido lançada pelo próprio pai, por Noé. No momento em que Cão viu a nudez de Noé e riu, zombou do seu pai. Naquele momento o seu pai lançou uma maldição sobre ele. Os moradores então de Canaã, e aí entrariam os povos jebuseus, amorreus, gigazeus, Sodoma e Gomorra, naquela região também, eles caminhavam debaixo dessa maldição. E a gente percebe que era um povo vulnerável, um povo mais voltado para a ação do maligno na vida deles. Tanto é que Deus, o próprio Deus, decidiu acabar com a cidade de Sodoma e Gomorra, ou seja, acabar com os moradores, com tudo. O local, a cultura,
os ambientes, nada do que tinha ali estava agradando a Deus, satisfazendo a Deus. E o que não agrada a Deus, agrada a quem, irmãos? Ao diabo. Existem ambientes que não são propícios a nós como cristãos. E muitas vezes você vai, ou você é levado, ou conduzido, ou de repente você está. Quem tem o Espírito Santo, ele vai ficar incomodado nesses meios. Ao mesmo tempo que ele também vai incomodar os que estão ali. Eu lembro de um tio criado no Evangelho, crente, e já falei que era tio, né? Não deveria falar, mas ninguém conhece. E lá na juventude, isso é a história da família, né? O que aconteceu? Ele arrumou uma namorada, né? E essa namorada tinha uma outra religião, e essa outra religião tinha lá sessões de invocar, né, espíritos, né, malignos, e ele foi. Irmãos, naquele dia que ele estava lá, foi um tumulto, nada funcionava, nenhum santo descia. E a pessoa que era o chefe falou, tem alguma coisa aqui atrapalhando. E aí olharam para ele, descruza o braço, faz isso, faz aquilo. E aí ele percebeu que ali não era o lugar dele. Saiu. O ungido do Senhor e a presença do Espírito Santo na nossa vida, mesmo que às vezes você vá cometer um erro, como foi um erro dele, de ir àquele ambiente que não era para ele, mas ali ele teve discernimento disso. Não é? Agora, se vai uma pessoa, ou se tem uma ligação de alguém que ainda não se converteu verdadeiramente, que ainda não tem o Espírito Santo na sua vida, essa pessoa está vulnerável. E quando ela volta oprimida, ela volta diferente. Da mesma forma que quando uma pessoa vai a um culto abençoado e sai ali radiante, e as pessoas olham, olha, você está diferente, você está transmitindo paz, está transmitindo alegria. Uma pessoa que sai de um ambiente das trevas, vai sair transmitindo o quê? Tristeza, opressão, dor. Aquele povo sofria essa opressão. E era algo que atuava nas suas famílias. Só que aí há algo diferente, Deus resolve interromper esse ciclo. E Abraão, ele foi descendente de Sem. E quando Deus chamou Abraão, chamou para criar uma nova nação, um novo povo, um povo exclusivo para si. A partir daí, irmãos, a gente começa a ver na Bíblia uma perseguição dentro da família de Abraão, dentro da família dos filhos de Abraão, dentro da família dos netos de Abraão. Para pensar comigo, os irmãos conhecem a história, a maioria dos irmãos conhece as histórias, né? Abraão teve quantos filhos? 2, o da promessa, né, e o da pressa. O da pressa foi Ismael, o da promessa foi Isaque. O que aconteceu com os dois? Brigaram, com duas nações que brigam, né? Aí, bom, pensando em Isaque, que foi o filho da promessa, então ele teve também quantos filhos? 2, Jacó e Esaú. Viviam em paz? Não, a gente vê na família, né, de Isaque, problema, briga entre 2 irmãos, por causa da bênção do pai, um enganou o outro. Bom, e aí a gente vê Deus escolhendo entre Esaú e Jacó, os filhos de Isaque. Deus escolheu Jacó, porque fez uma transformação na vida daquele homem. Embora ele tivesse a pessoa que errou, embora ele tivesse sido a pessoa que errou primeiro, ou que mais errou, mas foi aquele que mais se arrependeu. Foi aquele que se permitiu ser mais transformado por Deus. Então Deus escolheu Jacó. Agora, Jacó teve quantos filhos, irmãos? Quantos? Homens. 12, mas a Bíblia fala de uma mulher, não é? Diná. Mas os 12 filhos de Jacó, então, viveram em paz? A família de Jacó teve sossego? Não, a gente vê briga entre os irmãos e canalizou-se para José. Tentaram matar José, depois venderam José. Perceberam? O diabo não dando descanso
A família que foi chamada para ser patriarca da nação, que agora seria para servir exclusivamente a Deus. E aí eu trago para os nossos dias. O povo de Deus hoje somos nós, a igreja do Senhor Jesus. O Israel de Deus hoje é a igreja cristã, a igreja de Cristo. Se ele não dava sossego desde aquela época, na fundação do povo de Deus, ele vai dar sossego hoje. Malignos, demônios interferiam lá. Eles continuam querendo interferir aqui, irmãos. Vou citar mais um exemplo no Antigo Testamento, Davi. Davi foi alguém que Deus escolheu, ungiu para ser rei, foi um grande adorador, mas a gente percebe uma interferência maligna dentro da família de Davi. Davi começa a cometer alguns erros, né? Casamentos múltiplos. Ele rejeita uma esposa sem motivo algum, adulterou com Betseba, planejou a morte, né, do marido daquela mulher para ocultar o seu erro com ela. Agora, o que vai acontecer que a Bíblia mostra logo depois? Na família de Davi, entre dois irmãos, dos dois casamentos, um se apaixona pela irmã, Aminon, Tamar, comete um incesto contra a sua própria irmã, um abuso sexual. E aí o irmão dela, por parte do outro casamento, promete o quê? Vingar a sua irmã. E não sossegou enquanto não matou Aminon, que era seu irmão. Esse irmão que matou o outro era Absalão. Ele lidera depois um motim, um levante contra o seu próprio pai. E ele chega, em algum momento, a assumir o trono. Seu pai tem que sair fugido. E ele tem relações sexuais com as concubinas do seu pai no terraço, para que as pessoas pudessem ver o escândalo. Então a gente vê assim, olha só, brechas na área sexual, consequências na área sexual. É nitidamente visível aqui, que muitas vezes você abre brechas em determinadas áreas da sua vida e você vai ver a consequência ali, naquela mesma área. Quando a Bíblia fala sobre a pessoa que não dá o dízimo, por exemplo, lá na Bíblia fala sobre o devorador. Ele diz assim, olha, eu vou, se você for fiel, eu vou fechar a boca do devorador. Consequências, às vezes, financeiras que você tem, crises financeiras, você vê gastos que você não sabe de onde. O devorador que foi liberado, Deus só tirou a mão, ele não mandou ir lá perturbar você não, ele só disse assim, ele estava te cercando, te protegendo, agora deixa, vamos lá ele aprender. Eu poderia contar vários exemplos aqui em diversas áreas, inclusive na minha própria vida, que eu percebi assim, não é? A ação opressora do maligno. O devorador na área financeira é uma ação opressora do maligno. Na área de enfermidade, na área de saúde também. Na área sentimental e emocional, no relacionamento, no casamento também. Você precisa estar atento a todo instante para fechar as portas. A história de Davi não terminou lá não. Parece que as coisas foram sempre ali, o demônio estava ali só atormentando. Absalão, depois de ter traído seu próprio pai, foi morto. O pai chorou pela morte do filho. Davi chorou pela morte de Absalão. Não queria que Absalão morresse. Aí, Absalão tinha um irmão chamado Adonias. E chegou o momento de Davi escolher o sucessor para o seu trono. Adonias era louco para ser o sucessor. Era aquele filho que nunca foi contrariado pelo pai. O pai, quando começa a ter perdas, né, de filhos, ele começa a proteger, super proteger os outros. É normal isso. Adonias não tinha recebido um não do seu pai, recebeu um não. Quando ele recebe aquele não, ele fica contrariado, revoltado, porque Davi escolheu Salomão para ser o sucessor. E aí ele ia tentar matar Salomão de alguma forma, e quem teve que fazer o serviço foi Salomão. Adonias morre. Essa catástrofe na família de um homem que recebeu o título de ser alguém segundo o coração de Deus. Como que esse homem, crente, alguém tem dúvida de que Davi era crente? Não, né? Alguém tem dúvida de que Davi era alguém que agradava a Deus
houve momentos que ele não agradou, mas na maioria dos casos, sim. Alguém tem dúvida de que Davi era um bom adorador? A Bíblia diz que Davi tocava a sua harpa e espantava os malignos, os espíritos malignos de Saul. Ele era alguém que interferia no reino das trevas, no reino espiritual. Só que desse mesmo reino ele foi vítima. Por quê? Porque ele se resguardou em determinadas áreas, mas se desprotegeu em outras. Nós precisamos avaliar a nossa vida em todas as áreas, em todas as frentes, e estarmos atentos, irmãos, ao maligno que deseja em algum momento nos derrotar. Como é que você tem tratado essa questão? O que eu poderia trazer biblicamente como sendo um caminho? Jesus fala claramente para os seus discípulos: vigiem e orem, para que vocês não caem em tentação. Tentação é uma ação do maligno direto na vida de uma pessoa, e é para você cair, mas se você vigiar e orar, você não vai cair, amém? Mais do que vigiar e orar, você precisa jejuar, manter-se firme. Qual é a importância do jejum na vida do crente? Porque vai fazer promessa. Tem gente que faz jejum, não é como se fosse uma promessa, uma moeda de troca. Não, Deus não está interessado nisso. Só está mudando o nome do que existe, né, no ritual idólatra. Você vai sacrificar seu corpo para que o Deus possa te dar algo diferente. Não, não é assim. O jejum na vida do cristão é um exercício contra as necessidades do físico, em prol dos benefícios espirituais. Quando você acostuma a sua natureza humana a negar-se a si mesmo, e aí por que o jejum? Porque o ser humano ele precisa do alimento físico. Sentir fome é uma dor, que eu não sei se alguém já sentiu aqui, mas é tremenda essa dor. E dor incomoda. E quando você faz, então, o jejum, você está dizendo o seguinte: eu vou suportar essa dor, eu vou suportar a necessidade, a vontade de comer, eu vou suportar a vontade de comer, eu vou suportar a inclinação que o meu corpo tem para se alimentar. Preste atenção nesse detalhe. É um exercício. Só que é um exercício no campo físico, mas mental. E aonde que é a batalha espiritual na vida do crente? Na mente. Por que um exercício? Porque em outros momentos, quando a sua natureza humana, carnal, desejar alguma coisa que não é de Deus e que é um pecado, é errar o alvo estabelecido por Deus, você já está exercitado, preparado para dizer não. Pense numa academia de ginástica. Você tem lá uma máquina que você pode chegar até 100 quilos. Na primeira vez você consegue levantar os 100 quilos? Provavelmente não. Eu lembro de uma vergonha que eu passei comigo mesmo. Eu estava no hotel e tinha academia de ginástica. Eu falei assim, hoje eu vou lá, né? Estou tranquilo aqui. Aí tá, umas pessoas, aí eu estou olhando, tinha uma moça magrinha, fraca, assim, fazendo um exercício no aparelho. E eu falei, vou esperar ela sair dali que eu vou para aquele. E ela puxava aqueles pesos com aqueles braços e tal, com as pernas. Eu, tranquilo, né? Sentei na cadeira, irmãos. Quando eu fui puxar, o negócio não saía do lugar. Eu falei, não pode. Mulher magrinha daquela, eu falei, isso é uma vergonha, disfarcei, né? Cadê o pino aqui para ele trocar, diminuir o peso? Eu não estava aguentando o peso que aquela mulher aguentou. Por quê? Exercício. Eu não vou à academia. Eu fui lá fazer o quê? Né? Se a pessoa faz todo dia, ela vai ter mais força. O jejum é assim. Se você exercita, né, a sua psique, o seu corpo, a dizer não para um desejo que é do corpo, que é da carne, quando o diabo vier te tentar, vai ser muito mais fácil você que faz jejum sempre dizer não do que você que não faz nunca. Não faz nunca. Amém?
Pense numa pessoa que tem a dependência química do álcool. Pense. Quando alguém que vai beber perto dela, só o cheiro ali já destrói aquela pessoa, ele dá vontade de beber na hora. Ele precisa exercitar, construir essa abstinência, essa decisão que ele tomou de não mais, mas ele precisa se afastar de quem está ali, porque vem no cérebro o processo, o prazer que aquela pessoa tinha. Então, cabe a nós vigiar, orar, jejuar. E, em último lugar, para encerrarmos hoje, que a gente vai continuar, tem muito mais coisa ainda para falar nessa área. Quarta-feira que vem a gente vai continuar. Mas, além de orar, vigiar e jejuar, a gente precisa se capacitar. Capacitar. E é o que nós estamos buscando na Bíblia, na palavra de Deus. Existe interferência? Sim. Pedro disse que nesses últimos dias Satanás estaria em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele pudesse tragar, ou a quem ele possa tragar. Perspectiva de presente e futuro. Isso diz respeito a mim, a você, diz respeito à nossa família, diz respeito à nossa igreja. Cabe a nós exercitarmos, então, dizermos o não e bloquearmos toda e qualquer ação do maligno na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria, nesse momento, de chamar o Ministério de Louvor, e hoje, nós estamos muito agradecidos aqui, e agraciados com a presença de um casal de missionários. Filhos, ela é filha da irmã Maria da Graça, Gracinha, da célula da irmã Regina, da irmã Vera. E eles estavam no Timor-Leste e vieram ao Brasil e pude conhecê-los essa semana. Que pena que foi essa semana, porque eles vão embora na sexta-feira. E eu não poderia deixar de dar à igreja a oportunidade de conhecê-los e deixá-los falar aqui um pouco, até mesmo para dar o testemunho missionário deles, e para que a igreja possa também ser edificada. Amém? Então, logo após esse louvor, vamos ficar de pé? Eu vou convidar aqui o pastor missionário Davi e a sua esposa, a irmã Antônia. Muito agradecido por vocês aqui. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Coração
Amém, queridos. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Queria convidar aqui à frente, então, os missionários Davi e Antônio. Boa noite, igreja. Meu nome é Antônia, eu sou aqui de Campos dos Goitacazes e eu e meu esposo Davi, nós servimos o Senhor no Ministério em Tempo Integral no Timor-Leste e hoje nós estamos muito honrados de podermos estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência. Para quem não conhece, o Timor-Leste é uma pequena ilha que fica localizada ali entre a Austrália e a Indonésia. E ela é basicamente uma ilha bem pequena, com uma população de cerca de 1.300.000 pessoas, que tem um histórico de bastante opressão. O Timor-Leste foi colônia de Portugal, assim como o Brasil, durante muitos anos, cerca de 400 anos. E antes de Portugal entrar no Timor-Leste, era uma nação, e continua sendo até hoje, bastante animista. 100% da população é animista. O que isso quer dizer? Eles têm um hábito de adorar ancestrais, adorar a natureza, adorar objetos e não honrar a Deus. E quando eles foram colônias de Portugal, embora Portugal tenha tentado convertê-los, né, ao catolicismo romano, apenas uma pequena porcentagem da população realmente se tornou católica. Porém, em 1975, quando o Timor-Leste se tornou independente, menos de um mês da sua independência, eles foram invadidos pela vizinha Indonésia. E aí seguiu 24 anos de opressão, onde a Indonésia tentou impor para eles a religião muçulmana, e como uma forma de tentarem regressar e buscar uma identidade, eles foram para o catolicismo. Então, de um dia para o outro, um país se tornou católico romano. Só que eles nunca deixaram de ser animistas. Lá nós temos algo que nós conhecemos como sincretismo, né? Eles seguem a tradição católica romana, mas, ao mesmo tempo, cada família possui uma casa sagrada, um lugar onde existem rituais, existem cerimônias em que eles invocam os demônios, né? E nós estamos lá, nesse país, com um grande desafio de pregar o Evangelho, de levar a verdade para uma nação tão conturbada. Eu vou deixar o meu marido falar um pouquinho melhor sobre o trabalho que nós realizamos lá. Obrigada. Então, estamos no Timor, eu estou no Timor desde 2015, e o nosso alvo no Timor é plantação de igreja. Então, nosso trabalho atual é pregando o Evangelho, discipulando os individuais até maturidade, trazendo junto para formar igrejas. E o alvo verdadeiro é maturidade. E o símbolo de maturidade é reprodução, que cada crente vai pregar o Evangelho para outros, que o discípulo vai discipular outros, e a igreja plantada vai plantar outras igrejas. Mas Timor é um lugar de acesso criativo. O que isso significa é que não podemos ser missionários tradicionais, não podemos entrar com visto de missionário ou ser para o governo não quer missionários lá. Então, por esse caso, após de muitas pesquisas, decidimos que a melhor forma de fazer ministério era de abrir uma pequena escola, dando cursos no formato de uma empresa. Isso por vários motivos que, infelizmente, o tempo não dá para explicar bem, mas o que essa escola nos dá é credibilidade. Nós temos uma função na sociedade. Os nossos vizinhos entendem qual é o nosso trabalho, eles entendem o que é que fazemos. Quando nós queremos aproximar eles, nós temos pontos de contato porque a nossa vida faz sentido. Também nós temos vantagens com o governo, com as autoridades locais, porque a nossa escola é legítima, pagamos impostos, pagamos seguro social, temos funcionários, isso reduz o suspeito que o governo tem, isso facilita a renovação de visto, renovação de documentos. E fazendo trabalho, fazendo negócios,
tratando os seus funcionários numa forma que honra a Deus, tratando o governo com submissão que as Escrituras nos ensinam, tudo isso é um grande testemunho, não só para os nossos funcionários, mas também para os nossos clientes, os estudantes, e também para o governo. Recebemos inspeções todo ano, e o governo elogia o jeito que tratamos os nossos funcionários. Isso também nos dá sustentabilidade, porque fazendo a escola de forma de empresa, ela é autossustentável. As entradas pagam os gastos, pagam os funcionários, paga o aluguel. Isso dá longevidade. Obrigado. Para o nosso ministério, porque no futuro isso é uma coisa que podemos entregar para um pastor nativo como fonte de renda para ele, se a igreja não tiver a capacidade de apoiar ele no futuro. Numa circunstância ideal, isso suportaria nós também, mas a realidade é que a economia do Timor é o mais fraco da Ásia, um dos piores, tem somente 9 países pior do que o Timor para fazer negócios no mundo todo, então isso nunca foi uma realidade para nós. Mas a coisa melhor dessa ideia de tudo é que isso é transitório, isso é um modelo de ministério que é reproduzível, porque quando eu prego o evangelho para alguém, quando eu discipulo alguém, quando eu faço treinamento de futuros líderes da igreja, quando eu ensino no Instituto Bíblico, ninguém tem desculpa, porque eu fui para o lugar de trabalho todo dia. Eu estava no escritório, eu estava na sala de aula, e eu ainda preguei o evangelho, e eu ainda discipulei, e eu ainda plantei uma igreja. Então, eles não podem dizer, mas eu tenho que levantar um salário vindo do Brasil. Mas eu tenho que ir buscar emprego, então eu não posso dar o meu tempo para discipular ninguém. Não, eles não têm desculpa, porque o modelo que eu mostrei para eles é algo que é reproduzível no contexto deles. Então, desde 2015 para cá, eu e a minha equipe tentamos várias outras coisas, tentamos um clube com crianças, tentamos vários estudos bíblicos além da escola, fizemos Muay Thai com estudos bíblicos após o treinamento de Muay Thai, fizemos filmes evangelísticos na nossa casa, mas essas outras estratégias não renderam fruto que permanecia, mas a escola rendeu fruto. Temos funcionários que fizeram declarações de fé, que se batizaram, que agora faz parte da nossa igreja em lá. Temos funcionários que não ainda tomaram decisão, mas estão vindo para a nossa igreja em lá toda semana. Temos outros que se converteram e nós poderíamos dar emprego para eles, para sustentar eles na vida durante um tempo. E através da sala de aula temos certos cursos que são evangelísticos, cursos de conversação, e nesses cursos de conversação, praticando a conversa de inglês ou português, usamos textos bíblicos para gerar conversa. Um estudante tem que ler um texto em uma tradução, o próximo lê o mesmo texto em outra tradução, e tem uma conversa sobre a diferença de vocabulário, um terceiro tem que fazer um sumário daquele texto. E aí perguntamos para eles, o que é que isso nos ensinou sobre Deus? O que é que nos ensinou sobre o ser humano? Se isso é a verdade, então temos que fazer o quê? E além desses cursos, temos vários estudantes que agora são parte da nossa igreja em lá. Essa foto faz 3 anos agora que eu estou ensinando no Instituto Bíblico. E é um grande prazer ser parte da formação dos futuros líderes na igreja do Timor. Eu percebi no final do ano passado que esse treinamento é muito necessário nos distritos fora do capital. Tem muitas igrejas com líderes leigos, líderes que nunca tiveram a oportunidade de ter um treinamento, nem uma formação teológica, e não podem vir para o capital por 2 anos para estudar. Então, no início desse ano, eu comecei a viajar para as montanhas, para o meio do mato, para oferecer, eu acho que o próximo foto, talvez um dos próximos, é de
uma das igrejas lá nas montanhas. Eu quero parar por um minuto e pedir vocês imaginar comigo. Eu sei quanto é fácil olhar para o mundo. Para quem assiste televisão, eu não aguento assistir as notícias. Mas é muito fácil olhar para o mundo e ver todos os problemas que existem e pensar, não tem nada que eu possa fazer para mudar o mundo, para melhorar as coisas. E você poderia escolher um problema do mundo e não tem nada que somos capazes. Somos um pingo no mar. Não vai fazer uma diferença. E você pode analisar o seu próprio bairro, e os problemas no seu próprio bairro são grandes demais. E é muito fácil ver tudo isso, e é mais fácil fechar os olhos para os problemas do mundo do que tentar fazer uma diferença. Porque os problemas são grandes demais. A realidade é que eu não posso fazer uma diferença no Timor, mas Deus pode. Um governo com líderes cristãos vai ser um governo bom. Uma economia com homens de negócio que faz negócio com princípios bíblicos vai ser uma economia forte. Maridos cristãos vão tratar a sua esposa bem. Famílias cristãs vão tratar uns aos outros com amor. Deus pode mudar vidas. Então, o meu conselho para vocês é não focar no mundo, nos problemas, mas escolher uma pessoa. Porque você pode pregar o evangelho para uma. Você tem a capacidade de discipular uma. De dar um aconselhamento de casamento para uma. Se você alcançar uma com o evangelho, vai transformar a vida dele. A realidade é isso. O plano de Deus foi sempre a mesma. Adão e Eva reproduz, porque eu quero muitos nessa terra que me ama. Noé reproduz, Deus repete 2 vezes, porque eu quero muito nesse mundo que me ama. Abraão, através de você, muitos nesse mundo vão me conhecer. Salomão faz a dedicação do templo, orando, pedindo a Deus que isso seja um lugar onde todo mundo vai vir para conhecer a Deus. E a última coisa que Jesus fala para os discípulos é: vai, e ensina todo mundo para que todos tenham oportunidade para conhecer a Deus. O plano de Deus, do início até o fim, é a mesma. Cada um de nós temos uma responsabilidade e nenhum de nós temos uma desculpa. Se você acha que tem desculpa, vê a desculpa que Moisés dá, ou Jeremias, e as respostas que Deus deu para eles. Jesus falou para os seus discípulos: não preocupa, porque no momento eu vou te dar as palavras. Nenhum de nós temos uma desculpa, mas todos nós temos uma responsabilidade. Se eu nunca falasse sobre a minha esposa, se eu nunca deixasse ela sair de casa, vocês iriam pensar que sobre mim? Eu amo ela ou não? Eu falo sobre pesca submarina porque eu amo fazer pesca submarina. Eu faço o convite para outros virem pescar comigo porque eu gosto dessa pesca submarina. Eu falo sobre o que eu amo. Se você nunca falar de Deus, será que o seu amor é verdadeiro? Se você nunca faz o convite para outros virem e conhecer a Deus, como é que pode se chamar de filho de Deus? Então, a minha desafio para vocês hoje é: qual é essa uma pessoa que vocês vão alcançar? Antônia vai contar o testemunho de uma. Sim. No nosso grupo nós temos alguns jovens, alguns adultos também, mas a gente queria compartilhar com vocês a história da Lita. Tem a foto da Lita aí? Essa foto. A Lita, ela é uma moça, eu acho que ela tem minha idade, ela nasceu
o Timor-Leste já é uma ilha pequena, né? Mas tem uma ilha anexa, que é menor ainda, e a Alita nasceu lá sem contato, muito contato com o mundo externo, né? E ainda criança, o pai decidiu tirar ela da escola porque não havia necessidade de ela aprender nada. E quando ela tinha 9 anos, ela foi para a capital, começou a trabalhar em casa de família, e ela não sabia ler nem escrever. E quando a equipe do Davi chegou em 2015, lá no Timor, ela começou a trabalhar na casa dos missionários. E todos os dias, na hora do almoço, o missionário fazia um devocional para que ela tivesse a oportunidade de ouvir a palavra também. E ele lia a Bíblia para ela. E ela me compartilhou há pouco tempo que ela detestava aquele momento, porque a palavra que ela ouvia confrontava muito o coração dela, ela não queria ouvir. E veio a pandemia, os missionários tiveram que retornar para o Brasil. Ela foi trabalhar com a gente na escola, mas a dinâmica é diferente, né? Ela não estava dentro da casa, aquela coisa, e ela não tinha ninguém para ler a Bíblia para ela. E lockdown, em cima de lockdown, ela dentro de casa sozinha, com o marido e os filhos, e ela começou a sentir falta daquela palavra. Porque por mais que naquele tempo ela tentasse tapar os ouvidos dela e não escutar, mas o Espírito Santo já estava gerando algo no coração dela. E um dia ela orou, ela falou para o Senhor que ela estava sentindo tanta falta daquela palavra, mas ela não tinha ninguém para ler a Bíblia para ela, mas que o Espírito Santo ensinasse ela a ler, porque ela queria ter acesso àquela verdade por si. E aí, quando acabou o lockdown, que ela voltou para o trabalho, eu passei a vê-la com um livrinho na mão, um evangelho lá na mão, e eu falei assim, Davi, mas ela não sabe ler e escrever, o que ela faz com esse livro para lá e para cá? E aí eu perguntei a ela, ela disse, não, eu estou lendo. E ela leu muitas vezes o mesmo evangelho, eram 2 evangelhos, ela leu muitas vezes. E eu não acreditei muito, mas eu falei, ok, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, toda terça e quinta, nós vamos estudar a Bíblia juntas, e eu vou ler para você a Bíblia. Mas, até então, eu não confiei que realmente ela sabia ler, que ela estava entendendo aquilo que ela estava lendo. Então, eu imaginei que eu iria ensiná-la, alfabetizá-la no teto, né, que é o idioma do Timor, e Deus me surpreendeu demais. Porque quando eu sentei com aquela mulher e eu fazia perguntas para ela sobre os textos que ela dizia ter lido, ela tinha resposta para tudo. Era tão surpreendente que ela era capaz de falar números, medidas, nome de pessoas, nome de cidade, estava tudo na cabeça dela. Eu falei, meu Deus, o que é isso? É você ver realmente o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Ela, de fato, aprendeu a ler. A gente é muito feliz de ver a transformação que a palavra gerou na vida dela, não só na vida dela, como na casa dela. Aquilo que o Davi falou aqui, gente, é muito importante. Às vezes a gente se preocupa com problemas que a gente não pode resolver. Escolha uma pessoa. Ore por aquela pessoa. Busque discipular aquela pessoa, porque Deus vai transformar a vida daquela pessoa e, através dela, vai transformar a vida de outros. Hoje é a família da Alita que está tendo a oportunidade de ver o testemunho dela e ter a casa deles transformadas. Eu não sei o que Deus vai fazer com aquela mulher tão pequena, mas eu creio no nome de Jesus que Deus vai usá-la com toda a ousadia que ela tem, coragem com que ela compartilha o Evangelho para alcançar outras vidas, de 1 a 1. Mas nós, como igreja, podemos fazer diferença. Que seja 1. Mas Deus vai multiplicar. Pode ir para o último slide? Está correto, né? Temos algumas necessidades. Em 2020, um pouquinho antes da pandemia, no início da pandemia, o resto do meu equipe saiu por questões de saúde e não voltaram. Graças a Deus, no final de 2020, eu casei, então não estou sozinho, mas precisamos de mais pessoas. Se você sente que Deus está te chamando para levar o Evangelho para outros lugares, teremos muita alegria para conversar com você, para compartilhar a nossa história, os nossos conselhos, para te convidar, vem conhecer o ministério lá. Também precisamos de mais recursos financeiros. Nós vivemos de doações de fé.
Graças a Deus a empresa é autossustentável, mas não nos sustenta. E nós dependemos de individuais que dão por causa da alegria que Deus coloca nos corações deles. Se vocês têm interesse de ser parceiro conosco nessa forma, envie um e-mail para nós. E por último, e mais importante de tudo, precisamos de oração. Estamos num contexto animista, o diabo tem muita força, os demônios agem de uma forma palpável lá. E muitas vezes a escuridão pesa nas nossas vidas. E precisamos das orações de vocês para nos proteger. E mais do que só isso, as minhas pregações não têm efeito se Deus não abre os olhos. E sabemos que Deus abre os olhos dos outros quando nós oramos. Precisamos das orações para que o nosso ministério tenha eficácia. Por favor, ora por nós. Obrigada. Agradecemos muito, né? Pastor Davi, a esposa, missionária Antônia. E vamos, nesse momento, irmãos, orar e depois vamos encerrar com um louvor, tá bom? Queria chamar o Ministério de Louvor, hoje a irmã Marinete, né? Para nos dirigir em oração. Ao final do culto, né, os 2 missionários estarão aqui. Quem quiser vir conversar com eles, né, poderão vir, tirar as dúvidas. Se alguém quiser ir para o Timor-Leste, né, só levantar a mão. Eu creio que, né, se Deus direcionar, você vai. Amém? Amém, né? E o Davi, vocês perceberam um sotaque nele, né? Davi é filho de missionário. Ele tem raízes, né? Acho isso muito interessante. O pai dele saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil, para o Nordeste, Fortaleza, para trabalhar, para ser missionário. E entre os universitários, não é isso, Davi? E Davi veio novinho para o Brasil, né? Ficou aqui uns 10 anos aproximadamente. Foi onde ele aprendeu português, né? E lá, no Timor-Leste. Aí depois ele voltou para os Estados Unidos e foi para o Timor-Leste. Então, Deus tem usado ele em todos os aspectos, né? Mas já ficou do pai dele, né, essa raiz missionária, né? Essa veia missionária. E a propósito do nosso tema, né, o pai dele deixou um legado espiritual para ele, uma herança espiritual. E nós precisamos refletir sobre isso, né? Refletir nesse aspecto. É muito confortável para nós estarmos aqui, apesar de nossa igreja ser uma igreja já missionária, né? Mas muitos irmãos nossos, né, não têm ido para uma experiência no campo, nem nas nossas viagens, nem aqui perto, nem longe. O pastor Davi falou uma coisa interessante comigo no gabinete, a gente está aqui, eu vou compartilhar com os irmãos. Se você não é um missionário aqui em Campos, você não vai ser missionário em lugar nenhum. Se você não é um missionário na sua família para falar de Jesus para aqueles que não conhecem Jesus, você não vai ser missionário em lugar nenhum. Não adianta querer ter uma experiência com Deus lá fora. Você vai voltar frustrado. Então, a hora da gente desenvolver o espírito missionário é essa. E o lugar é aqui. Campos precisa muito de pessoas evangelizando nas escolas, nos hospitais, né? E nós precisamos alcançá-las. A partir daí, eu tenho certeza que Deus vai levantar vários outros missionários aqui, para o mundo inteiro. Amém? Vamos ficar em pé. Marinete. Amém, irmãos. Eu vou estar lendo aqui os pedidos de oração e convido a igreja que esteja ouvindo a cada um e que esteja orando juntamente comigo, entregando ao Senhor cada pedido que foi escrito aqui. Amém? A irmã Ivana pede oração pela saúde de Dona Penha, sua mãe.
Terezinha, Andréia e William. A irmã Patrícia Rossi pede oração pela saúde dos sobrinhos Leonardo, Sofia e Ágata. A irmã Gilma pede oração pelo seu filho Alexander. Pastor Jacobson pede oração pelos enfermos, pelos cativos e por mais missionários que preguem o evangelho no mundo. A irmã Janete pede oração pela vida espiritual de Wellington, pelo casamento de sua filha. O irmão Jorge pede oração pela vida espiritual do Dr. Aires e sua família. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bom estarmos, ó Deus, na Tua casa, na Tua presença, porque, Senhor, não há lugar melhor onde nós possamos estar, senão na Tua presença, Senhor. É somente na presença do Senhor, nosso Deus, que nós encontramos forças para vivermos, ó Deus, nesse mundo tão difícil, ó Pai, que nós temos vivido. Mas podemos dizer, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. E nós não temos outra palavra a não ser gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Esse amor incondicional, esse amor de Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essa igreja. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, ó Deus, que está aqui. Ó Senhor, que o Senhor esteja a sondar cada coração nessa noite. Se porventura chegou alguém aqui hoje, ó Deus, com seu coração entristecido, porque talvez esteja passando por alguma luta, ó Deus, que possa sair daqui hoje na certeza de que o Senhor é com ele, que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que nos levanta. Ó Deus, eu coloco isso diante do Senhor. Coloco, ó Deus, diante do Senhor o pedido da irmã Ivana, Pai. Apresento a Ti com toda a fé que eu tenho no Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a família da Tua serva, Senhor. Tua filha tão dedicada à Tua obra, Senhor. E hoje ela clama ao Senhor pela vida da sua mãe, pela vida da sua tia Terezinha. Ó Deus, pela vida das suas sobrinhas, pela Andréia, pelo William. Entregamos essa família, Deus, no Teu altar. E pedimos ao Senhor, Deus, que os visite, ó Pai. Não só essa noite, mas em todos os dias da sua vida. Ó Deus, assim também como a Patrícia Rossi, Deus, a nossa irmã tão querida, que pede também, ó Deus, oração pelo seu sobrinho, ó Pai, Leonardo e Sofia e Ágata. Ó Deus, eu não os conheço, mas o Senhor os conhece, Pai. Tu sabes, ó Deus, de tudo aquilo que eles estão precisando. E nós entregamos a Ti, ó Deus, e pedimos com toda humildade, ó Deus, porque nada somos, Pai, nada podemos, mas estamos orando, estamos clamando ao único Deus que pode nos dar infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Ó Deus, também venho colocar diante do Senhor, Deus, o pedido da irmã Gilma, que pede oração pelo seu filho Alexander. Que o Senhor abençoe a vida do Alexander, Senhor, em todas as áreas, Pai, física, emocional, espiritual, sentimental, profissional, todas as áreas, meu Deus, da vida do Alexander. Que o Senhor esteja abençoando, Pai. Contempla a fé da Tua filha, Senhor. O pastor Jacobs, ó Deus, que pede oração, Pai, pelos enfermos. Ó Deus, pelos cativos e pelos missionários que pregam o evangelho do Senhor por esse mundo afora. Ouve, Deus, esse clamor, esse pedido. A palavra do Senhor diz que tudo é possível aquele que crê. Diz também, ó Deus, que todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, as portas se abrirão. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, contemplando a fé dos Teus servos, Senhor. Ó meu Deus, também venho colocar diante de Ti, ó Pai, o pedido da irmã Janete, que pede oração pela vida espiritual de Wellington, pelo casamento de sua filha. Entregamos essa família, Deus, no Teu altar. Pedimos ao Senhor, Deus, nesse tempo, quando na igreja do Senhor, estamos nesse propósito, ó Pai, de estarmos orando pelas famílias, Senhor. Porque, meu Deus, tantas famílias, meu Pai, que estão sofrendo, meu Senhor.
Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada lar, cada família aqui representada nessa noite, aqueles que por algum motivo hoje não puderam estar, mas que o Senhor esteja abençoando, Senhor, todas as famílias. Meu Deus, nós sabemos que as famílias é um projeto do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, fortalecendo os laços. Ó Deus, multiplicando o amor, o respeito, a união. Ó Deus, também queremos colocar diante de Ti, ó Pai, o pedido do irmão Jorge, que tem sido incansável, Deus, em pedir, em clamar ao Senhor pela vida do Dr. Aires, Pai. Nós não o conhecemos, não sabemos qual é a causa. Hoje até ele foi colocado aqui, que é pela sua família. Que o Senhor esteja a visitar, meu Deus, este homem, Pai. Abençoe, meu Deus, com toda a sorte de bênção que há no Senhor. Dê vitória, dê saúde, traga paz, traga alegria, traga o renovo do Senhor, meu Deus. Ó Pai, obrigado pelos missionários, ó Deus, que estiveram aqui à frente. Ó Deus, que o Senhor continue os abençoando, ó Pai, ali no campo, fortalecendo, e que a cada dia mais eles possam crescer, meu Deus, na graça do Senhor. Ó Deus, que vidas ali, ó Pai, sejam alcançadas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Colocamos diante do Senhor também, ó Pai, o encontro de casais, que vai acontecer agora no final desse mês. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada família, ó Pai, que já foram inscritas ali. Abençoa, ó Deus, os nossos irmãos que estão à frente, Pai, o pastor Sandro, ó Deus, juntamente com a sua esposa, nossa irmã Alessandra, o irmão Janjão, a irmã Denise e todos os demais irmãos, ó Deus, que estão envolvidos nesse projeto lindo do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, fortalecendo a vida de cada um. Abençoa essa noite, Deus, que ao sairmos daqui, o Senhor esteja guardando os irmãos que estão indo para casa. Que o Senhor possa nos dar uma noite de paz, uma noite abençoada, um sono tranquilo, ó Deus, regado e protegido, ó Pai, pelo Senhor. É o que eu peço, Pai, desde já agradeço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar um louvor, encerrando assim o culto nessa noite. Que a paz de Jesus reine em todos os nossos lares. Amém.